estimativa inicial da colheita da noz pecan aponta para uma diminuição na produção atribuída ao excesso de chuvas durante o período crucial da polinização, também a incidência da antracnose. Mesmo assim, o setor oferece muitas oportunidades de lucro para quem investir. Para falar sobre os desafios da cultura da noz pecan, nós vamos conversar agora com o Edson Ortiz, que é presidente do Conselho Estratégico de Pesquisa da Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas, ABNC. Salvo engano, Edson, a gente bateu um papo aqui no final do ano passado, não foi? Isso, exatamente. Eu fiquei muito sensível com a forma como foi colocadas as questões da noz pecan, que você deixou claro que no sul do Brasil é onde mais se produz e que o Brasil ainda está iniciando os passos ainda para a exportação. E agora esse problema aí com a chuva, eu queria que você explicasse. Eu falei aqui o nome de uma eu não sei se é uma doença ou se é uma praga que eu chamei de antracnose, é isso mesmo? O que é? É uma doença fúngica causada por um fungo, tá? Não é a principal doença da nogueira pecan, né? Nós temos a sarna como principal doença, mas a antracnose também pode sim, com um clima mais úmido, como estamos tendo, causar quedas de fruto aí mais para fevereiro, né? Tá? Então, a conjugação de fatores aí climáticos, né, com muita chuva na primavera, ela pode sim, além de atrapalhar a florada, né, causar um aumento dessas doenças fúngicas. A principal doença do mundo da nogueira pecan é a sarna, que é causada por um fungo também, o Ventura effusa. E temos outra segunda doença, que é um problema, ainda é pouco conhecida a dinâmica dela no Brasil, né, que é Cladosporium carigino, né, que é a antracnose, né, tá? Então, com calor e umidade, né, a gente tem aí mais desafios para controle dessas doenças. Quem planta a variedade Barton, por exemplo, né, que é a nossa principal variedade no Brasil, né, ela tem, inclusive tem aqui um frutinho, né, para o telespectador que não conhece, ela verde, né, no pé. Tá? Esse é o fruto, então, como ele está nesse estágio agora em janeiro, tá? Então, o estágio já houve uma queda das não polinizadas, né? Agora em dezembro, né? Que houveram problemas de polinização devido ao excesso de chuva. E tem o risco, sim, né, de queda desse frutinho com antracnose mais para fevereiro, né? Se bem que a maior queda de Barton em fevereiro se deve, historicamente, especialmente nos últimos 3 anos, que tivemos laninha com muita seca, uma estiagem sucedida de uma chuva, que rompe membranas externas e internas, ela acaba caindo, muitas vezes até racha o fruto, né? Porque ela está sem água, está no estágio de água por dentro, e aí a pressão da chuva, dessa água que a planta absorve com as suas raízes, mede pressão no fruto e pode rachar só internamente ou até externamente. E aí esse fruto cai ou faz uma lesão enegrecida lateral. Se for uma lesão, estou olhando o fruto parelho na casca, né, essa casca verde, é somente um problema fisiológico com água. Se tem um rebaixamento, né, provavelmente tem associação com antracnose. Nós não temos visto antracnose, então eu diria que o problema maior que nós temos enfrentado esse ano nas variedades nas diversas aí é com sarna, né? Sendo que a Barton, essa variedade que eu te mostrei, ela está limpinha, que não tem nada, um pingo de agrotóxico de pulverização para nada, e não tem nenhuma mancha na folha ou no fruto, porque a genética ela é altamente resistente a essas doenças. Bom, pelo que eu entendi, foi o tempo que ajudou aí, ou atrapalhou, melhor dizendo, na fase de polinização. O que nós estamos aqui entendendo é que a nogueira pecan, então, ela é uma planta que tem uma flor e que precisa ser polinizada. Ela é feita, essa polinização é por insetos, abelhas, é isso? Valteno, a nogueira pecan, ela é uma planta, como planta hermafrodita, tá? Então, ela tem uma flor fêmea e uma flor macho na mesma planta. Então, o indivíduo planta, ele é hermafrodita, tá? Agora, as flores são separadas, né? E na maior parte dos casos, elas amadurecem em épocas separadas, tá? Em épocas diferentes. Então, a autopolinização até existe, por exemplo, na Barton, em parte do período, mas é desejável uma polinização cruzada, né? E com outras variedades, que têm outros períodos de maturação floral macho e fêmea,
Repito, todas as plantas de Nogueira Pecan têm macho e tem fêmea, são flores diferentes, separadas, mas a fêmea é muito discreta e não atrai abelha. Enquanto a flor macho atrai abelha para pegar pólen, a flor fêmea não atrai essa abelha, então ela sai ali com pólen e vai para a colmeia. Então a abelha não participa da polinização, o que participa da polinização somente o vento. E aí quando chove demais e esse grão de pólen ele lava ou aglutina com a umidade, acaba não chegando na flor fêmea, porque é única e exclusivamente o vento que transporta. Então, como esse ano nós tivemos muita chuva na florada, tivemos sim um prejuízo, né, causado pelo excesso de chuva nesse período, aí, em decorrência do El Niño, que traz mais chuvas, né, para esse período primaveril aqui para o Rio Grande do Sul. E aí, região sul do Brasil, onde tem a pecan. Deixa eu entender, então, a mesma planta ela tem duas flores, uma macho e uma fêmea, e é o vento quem faz. Que coisa incrível que é o agro brasileiro, a biologia, a botânica, né? Cada dia mais a gente aprende um pouquinho mais. Esse fenômeno, ou esse tempo instável, chuvoso no sul, ele vai provocar uma perda já estimada em quanto? Nós temos diferentes situações, né? Onde nós temos a predominância de Barton, né, que é a principal variedade, que é resistente a doenças, então nós não temos essa redução associada com problemas fúngicos, né? O que ocorre em outras variedades, né, que até a coisa é mais grave, chegando aí, associando polinização mais problemas fúngicos aí, podendo ter uma redução aí estimada por alguns produtores até na ordem de 40%. Já Barton, né, teve problema da polinização, mas não tem esse problema fúngico. Então o pessoal está estimando uma redução entre 20%, eventualmente 30%. Porém, isso em número de frutos. Agora, como a gente está tendo, nesse período, justamente aqui, esses frutinhos que eu mostrei aqui, eles estão no período acelerado de crescimento, né? E ele vai abrir, então, esse epicarpo verde, né, ali em abril, né? Abriu o fruto. Os nomes como nos confundem aqui, né? E aí, dentro dessa parte verde, nós vamos ter isso aqui, que é a própria noz, né? Tá? A noz, ela é um fruto seco, né? Tá? Isso aqui vai estar à mostra no mês de abril, tá? Quando abre esse epicarpo aqui. Tá? Então, nós, como tivemos o ano passado muita seca, o tamanho do fruto não foi tão grande. Porque nesse período agora de janeiro até o meio de fevereiro que ele alonga o tamanho. Então, esse ano, com menos frutos, talvez nós tenhamos até uma colheita mais próxima ou igual ao ano passado em alguns pomares, até maiores. Mas a grande maioria dos pomares tem nos relatado, os produtores, que esperam uma colheita menor em decorrência dos problemas de polinização. E alguns pomares de variedades que não sejam Barton, problemas em decorrências com doenças fúngicas. Tá? Então, já se sabe, sim, que tem a possibilidade de uma redução aí de safra em decorrência dos problemas climáticos. E agora, as notícias anteriores aí eu estava ouvindo, né, são esses temporais, né, com granizo, com vento forte, né, e já temos relatos aí de produtores que tiveram algum problema com granizo, ainda não temos aí a estimativa do tamanho desse problema, e com queda de galhos, né, com quebra de galhos, né, reduzindo aí a carga de frutos também. Então, o próprio fruto, devido ao atrito desses galhos com a ventania, acaba podendo cair por lesão mecânica, né? Então, esses temporais também, de uma certa forma, acabam atrapalhando, né, ou diminuindo um pouco a expectativa de safra que esperamos aí para abril, que não é uma safra como a gente diz on, né? A gente tem a alternância de produção na pecan, uma on e uma off, né? Então, essa seria a off. O ano passado seria a on, que é uma safra menor, né? Melhor, bem melhor, e esse ano se espera uma safra um tanto pior ou menor que a do ano passado, que seria uma safra off, né, tá? Essa alternância ocorre nas plantas perenes, de uma maneira geral, e já era esperado. E quando conjuga esse fator já natural da planta, de uma certa alternância, uma safra boa e uma ruim, com fatores climáticos, né, ou temporais, ou granizo, né, aí acaba agravando um pouco mais, né, esse cenário. Muito bom. Edson, sempre um prazer conversar com você aqui e também a gente fica muito bem informado sobre essa parte do agro brasileiro, Nogueira Pecan, Noz Pecan, vamos aprendendo aos poucos aí os termos que estão associados ao cultivo da Noz Pecan. Obrigado a você, que é presidente do Conselho Estratégico de Pesquisa da Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas. Boa produção para vocês, boa colheita, apesar dos problemas, a gente se vê proximamente. Um abraço, Valteiro, um abraço aos telespectadores aí do AgroTarde, Canal AgroMais. Um abraço. Tá certo.